bom, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Essa é a nossa motivação, pelo menos essa deve ser a nossa motivação. Nos reunirmos como igreja para adorar o Senhor, para adorarmos juntos o Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa motivação. E Ele é a pessoa mais importante aqui. Toda a nossa atenção, nosso coração, nossas afeições devem estar voltadas para Ele, para o Senhor Jesus. Nós temos uma esperança, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção, e foi por causa de Jesus. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos quem somos, nós sabemos para que vivemos, nós sabemos para quem vivemos e para onde vamos. Então, são convicções que nós temos por causa de Jesus. Muita gente não tem essa convicção. Então, se você perguntar para muitos dos seus amigos, você vai saber de onde você veio. Aí ele vai falar, não, eu vi, foi uma evolução, eu vi do macaco. Aí vai perguntar, e você vive para quê? Eu vivo para o meu prazer, eu vivo para ser feliz, para fazer o que eu quero. Para quem que você vive? Eu vivo para mim mesmo. E quem é você? Se eu perguntar. Eu sou um amontoado eu sou matéria, eu sou moléculas, carbono, hidrogênio, eu sou um amontoado eu sou igual a qualquer coisa, igual uma pedra, uma borboleta, eu sou isso. E para onde você vai? Eu vou virar adubo. Eu não passo de adubo, eu vou virar adubo. Então tem gente que pensa assim, isso está errado. A Bíblia não é assim que a Bíblia diz. Ninguém vai virar adubo. Você e eu, nós vamos para Deus. Uns serão salvos e outros passarão por um terrível julgamento e serão condenados eternamente. Alguns passarão a eternidade no céu e outros padecerão eternamente no inferno. Então ninguém vai virar adubo. O corpo, naturalmente, ele vai se recompor, mas no juízo, haverá um dia que nós ressuscitaremos. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então, que segurança nós temos, né? Então, por isso que esse momento é tão importante, tão sublime. Quero voltar ao Salmo 90 e talvez trabalhando mais as aplicações hoje. É um salmo muito rico, foi da semana passada, um salmo muito rico, Salmo de Moisés, provavelmente o salmo mais antigo do Saltério. E Moisés, já no final da sua vida, ele escreve este salmo, que é impressionante. Quero chamar a sua atenção para esse salmo. Então, a divisão, ela é muito simples, né? Eu coloquei uma grande ideia para esse texto, que é: a vida é breve e deve ser vivida com a sabedoria que procede de Deus. A vida é breve e deve ser vivida com a sabedoria que procede de Deus. Então, os primeiros 6 versículos falam desse contraste da fraqueza do homem com o poder de Deus, a fragilidade humana, o poder de Deus, a eternidade do Senhor. Então, olha como Moisés escreve: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira,
Aí já vem a segunda parte do Salmo. De 1 a 6, ele vai falar da grandeza de Deus, da fragilidade humana, mas de 7 a 11, vai falar da santidade de Deus em contraste com a pecaminosidade humana. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. E aí, ele vai falar do seu relacionamento, ele vai pedir, embora Deus seja transcendente, Deus majestoso e Deus santo, e ele tão frágil e pecador, mas Deus, pela graça, o ouve, se relaciona. É a chamada imanência de Deus. Deus, ele é elevadíssimo, mas ao mesmo tempo, graciosamente, ele está perto de nós. Ele tem alegria de estar conosco. Por isso que ele vai pedir, versículo 12, que parece ser o coração do texto: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Moisés estava com 120 anos quando ele escreveu esse salmo. Ele conhecia muito a Deus. Ele tinha muita intimidade com o Senhor. Ele pediu a Deus para ver a face do Senhor. E o Senhor mostrou para ele a sua bondade. Moisés tinha tanta intimidade que a Bíblia diz que certa vez, depois de passar muito tempo em comunhão com Deus, a pele do seu rosto resplandecia. Foi necessário que ele colocasse um véu no rosto. 120 anos de vida, muita experiência com Deus, e o que fica para nós, olhando para este salmo, é o respeito e a reverência que Moisés tinha para com Deus. O respeito e a reverência que ele tinha para esse respeito. Quanto mais Moisés conhecia Deus, mais aumentava o seu respeito e a sua reverência para com Deus. As pessoas da minha geração, nós tínhamos muito respeito pelos nossos pais. Nós chamávamos nossos pais de senhores. Senhor. Meu pai não aceitava que eu não o chamasse de senhor, nem minha mãe não chamasse de senhora. E era gravíssimo se eu não os tratasse assim. Ele me ensinou a respeitar as pessoas idosas, as mais velhas do que eu. Principalmente as de cabelos grisalhos, cabelos brancos. Então me ensinou. Por isso que eu chamo Glaubinho de senhor há muito tempo. Meus pais me ensinaram, então eu chamo de senhor. Na minha geração, as coisas aconteciam assim, à medida que os anos se passavam, e o filho se tornando adolescente, depois jovem, eles iam perdendo um pouco esse respeito. E aí já era coroa, e aí fazia cócegas, entendeu? Aí, um selinho, o pai aceitava, aí ele aprendeu, perdia esse respeito, mas era assim. Na nossa geração. Hoje a gente vive uma geração que não sabe o que é respeito. Não respeita os pais, não é?
não tem respeito nenhum. Uma criança de 2, 3 anos grita com a mãe, você não sabe quem é a mãe, quem é filho, quem é que tem autoridade. 2, 3 anos. E a gente fica sabendo depois de coisas assim, tristes, de filhos que xingam os pais. Xingam os pais. Então, na minha geração, embora tivesse respeito pelos pais, não era um respeito devido, porque muitos perdiam isso. E hoje as crianças bem pequenas já não têm respeito nenhum, por isso os professores sofrem no colégio, por isso a criminalidade aumenta. Nós temos, até na igreja, nós temos dificuldade aqui com algumas crianças aqui na igreja, porque se não respeita os pais, não respeita ninguém. Respeita pastor, não respeita ninguém. Mas Moisés, ele respeitava a Deus. O nosso perigo é da gente perder esse respeito para com Deus, essa reverência. E começarmos a tratar a Deus e as coisas de Deus com desonra, né? Aquilo que é precioso para Deus, o próprio nome do Senhor, a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Palavra do Senhor. A igreja do Senhor, que Ele ama, Jesus morreu pela igreja, e a pessoa lida, principalmente os crentes, né? Lidam sem o mínimo respeito para com a igreja, o respeito para com os seus semelhantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Aí não importa, jovem, adolescente, nós devemos ter respeito pelas pessoas. Então, como alguém disse, é como se nós estivéssemos brincando de bola de gude com os diamantes de Deus. São os diamantes, algo tão precioso e tão sagrado, e nós estamos brincando com diamantes. Precisamos aprender com Moisés o respeito, a reverência diante de Deus. Quando também novo na igreja, comecei meus primeiros passos na igreja batista, falava-se muito em reverência, né? Então reverência era ficar quieto, silêncio. Reverência era silêncio. Só que a reverência que Deus requer não é essa. Essa é uma boa reverência. Mas a reverência que Deus requer de nós é um respeito dentro de nós, do nosso coração. Não é o ficar quieto, porque você pode estar quieto aqui agora, e você pode, diante do culto, numa música, a sua mente pode viajar. Pode viajar e se alimentar de coisas bem sujas. Para o nosso desespero, o pastor Agri falou sobre isso aqui, é possível que enquanto nós estejamos pregando, falando a palavra de Deus e cantando os hinos do Senhor, e o Senhor presente recebendo, é possível que alguém esteja no WhatsApp, mandando mensagem, entendeu? Mensagens. Muitas delas até inadequadas, totalmente impuras, a hora totalmente errada para isso, é possível. Isso se chama irreverência. Está em silêncio. Mas se trata de uma grande irreverência. Nós temos que aprender, queridos, se nós não aprendemos, precisamos aprender a reverência diante de Deus, a temer a Deus. Não é ter medo dele, não é ter medo, mas é ter respeito por ele. Não só aqui na igreja, não é? Porque Deus está sempre conosco. Precisamos aprender isso. A Bíblia fala da igreja de Jerusalém, uma igreja maravilhosa, e diz que em cada alma havia temor. Em cada pessoa havia temor a Deus. Havia respeito. Era uma comunidade maravilhosa por causa disso. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Amanhã eu pretendo viajar para o Nordeste, para Petrolina, preciso estar em Petrolina, e eu vou viajar daqui a Petrolina, com certeza, sem nenhum conhecido, ninguém que eu conheço. Vou levar meu equipamento, meu computador, não tem ninguém, nenhum conhecido.
minha esposa, meus filhos, os meus amigos, os líderes da igreja, colegas pastores, não tem ninguém. Não vai ter ninguém. A minha reverência para com Deus, o meu respeito, é revelado nas coisas que eu... Agora, ninguém está vendo como que eu... o que eu penso, como eu alimento a minha mente, o que eu abro no meu celular para ver, onde meus olhos se colocam no aeroporto, onde que eu vou fixar os meus olhares, os meus pensamentos, que tipo de conversa eu terei com pessoas, principalmente do sexo oposto. Então, reverência, a questão não essa reverência que é maior do que o meu amor pela minha esposa, deve ser. É o meu respeito para com Deus. Então, Moisés, com esse salmo, você pode reler o salmo, você vai ver, depois de tanto tempo, Vitor, o respeito que ele tem para com o Senhor. Então, é uma lição para a gente, que o tempo vai passando, o seu tempo de vida, a vida cristã, né, que ele vai passando, você vai ficando tempo na igreja, e uma coisa que você tem que zelar é que você não perca o respeito para com Deus. Você não pode se acostumar com o sagrado. Ok? Você tem que crescer nisso, com a reverência e o respeito para com Deus. Então Moisés era um homem assim. Na semana passada, eu disse o seguinte, que a única maneira de sabermos como Deus é e quem somos exatamente é descobrindo o que Ele revelou sobre si mesmo e sobre nós nas Escrituras. Então você vai conhecer a Deus, vai se ler a Bíblia, você vai conhecer o Deus da Bíblia. Não siga o seu coração. Existe uma grande tolice mesmo. O indivíduo diz assim, eu não tenho religião nenhuma. A religião, eu tenho a minha própria maneira de seguir a Deus. Olha só, eu tenho minha própria maneira de seguir a Deus. Eu não sigo nenhum, eu não sou batista, eu não sou presbiteriano, não sou católico, eu não sou espírita, mas eu não digo que eu não tenho religião. A minha religião é a minha mesmo. Olha só, é uma grande tolice. Você tem que conhecer o Deus que se revelou nas Escrituras. E seguir e conhecer a Deus da maneira como Ele se apresenta para você. Então você precisa, ao invés de ter o que você acha, o que você pensa, vá para a Bíblia e vá conhecer Deus ali. Então você vai entender como Moisés viu que Deus, Ele é majestoso, glorioso e santo. Conhecer a Deus é a maior necessidade de cada criatura. E quando eu falo de conhecer a Deus, eu não estou falando de conhecimento teológico, dos livros, não é? Ou da própria Bíblia, teórico. Conhecer, segundo a palavra hebraica, o verbo hebraico, tem a ver com intimidade. É por isso que você vai ler nas versões antigas, quando fala de um casal que ele vai se relacionar intimamente, vai falar, e conheceu Adão, a sua esposa, quando fala de conhecimento. Então, conhecimento tem a ver com intimidade. Não nos é possível servir nem adorar um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há um texto que Deus fala assim, o meu povo tem sofrido porque lhe falta conhecimento. Não é que eles não tinham conhecimento teórico, eles conheciam a Deus. Falta intimidade com Deus. Ok? Eles tinham conhecimento. E vocês têm conhecimento também. A questão não é o que você faz com aquilo que você sabe, com o seu conhecimento teórico. Porque é possível que uma pessoa, ela cante a santidade de Deus, ela cante que Deus é santo, que ela fale de arrependimento no louvor, e ao sair da igreja, ela vai sair da igreja, depois, até participando muito ativamente do louvor da igreja, e ela sai da igreja, ela vai para o motel com o seu namorado ou com a sua namorada. Ok?
se diz crente, é membro de igreja, é uma pessoa até respeitada na igreja, mas conhece a santidade de Deus, ensina, pode ensinar muito bem, mas o conhecimento está aqui na cabeça e não desceu aqui para o coração. O conhecimento tem que descer para o coração. Entendeu? Então, lá em Daniel, capítulo 11, 32, diz: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Um professor de teologia escreveu o seguinte: cada vez que eu levanto a minha voz para transmitir o que aprendi de Deus na sala de aula, na escola dominical ou no púlpito da minha igreja, tenho emoções profundas, pois esse assunto é mais do que uma série de informações sobre Deus. É consolo para minha alma, esperança para o meu coração, delícia para a minha mente, energia para o meu corpo. Deus tem sido a minha esperança desde a minha meninice, quando fui educado na fé evangélica. Moisés mostra, e nós vimos na semana passada, que Deus é muito diferente de nós. Deus é diferente. Deus é o Deus eterno. Sempre existiu. Ele não foi criado. Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus também, Ele é autoexistente. Nós somos dependentes. Deus nos criou dependente dele. Quando Deus criou o homem sem pecado, criou o homem dependente de Deus. Adão dependia de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados dependentes de Deus, ainda dependiam de Deus. Deus não criou independentes, pessoas independentes. Depois o homem caiu, mas continua dependente de Deus. Só que com a queda, o homem não entende que ele é dependente de Deus. Ele acha que ele não depende de Deus. Ele acha que ele depende de si próprio. Isso é uma loucura muito grande, porque todos nós dependemos de Deus. Nós somos dependentes. Aliás, nós usamos tudo que é de Deus. A água, Deus envia a chuva, abastece os rios, as fontes, e hoje você tomou a água que Deus providenciou para você. Nós precisamos de comer, e Deus tem o sol, as plantas precisam do sol, precisam de chuva. Nós dependemos. Quando não tem chuva, então nós somos dependentes de Deus. Se tem uma coisa que às vezes nós pensamos assim, algo que dá muita independência, nós achamos, é a questão da sua visão. Você tem uma visão boa, né? Você enxerga bem. Então você diz assim, algo que dá uma independência ao homem, né? Mas se Davi apagar as luzes agora, todas as luzes aqui da igreja, a pessoa que tem a visão de águia aqui, não vai enxergar nada. Quem tem uma visão muito privilegiada não vai enxergar nada. Sem luz, você não enxerga. Você precisa da luz. Agora, o homem sem Deus, a Bíblia diz que ele está no seu estado de cegueira. Então ele precisa, esse homem frágil que Moisés descreve, o homem que volta ao pó, o homem que morre, ele precisa de cura, precisa de um milagre, precisa de enxergar. Ele precisa, e essa mudança, que é uma mudança no seu coração. Nós somos tão tolos, vou pensar assim, na tolice assim, geral, nós, no Ocidente principalmente, há muito tempo já, nós pensamos, por exemplo, há um pensamento de que, não sei se eu tenho falado isso na igreja, a gente pensa assim, que, como os políticos dizem, né? Alguns políticos, até os bons políticos, né?
que se dizem bons? Se é que tem alguém bom ainda nesse meio. Mas diz assim que o que vai salvar o Brasil vai ser a educação. A educação vai salvar o homem. Ou seja, o homem vai salvar ele mesmo. A ideia é essa. O que vai salvar é a educação. Você tem que educar o homem. E aí você vai salvar a sociedade, não é isso? Querido, se alguém puder fazer aqui, faça uma pesquisa de todos os presos da Lava Jato. E você vai ver se tem alguém que não tem curso superior. Faça. E aí você vai pensar que o problema não é a educação. Esses homens, eles estudaram em grandes colégios. São mentes privilegiadas do nosso país. Então o problema não é, o homem não precisa, a questão não é, o homem não precisa de si mesmo. O homem precisa de alguém que faça uma mudança radical no seu coração. O homem precisa de Deus. Só Deus pode fazer isso. O problema do homem está aqui. O problema não está aqui, no seu intelecto. Está aqui no seu coração. Precisa de uma mudança. Precisa de santidade, de integridade. E essas coisas, quem dá essas coisas é Deus. Nós somos insuficientes, frágeis, pecadores, culpados. E Deus é santo. Hoje eu separei esse tempo para a gente pensar em algumas aplicações sobre isso. Quando fala dessa grandeza de Deus como Criador, do Deus soberano, eterno, autoexistente. Quais deveriam ser as nossas atitudes diante de Deus? Então, a primeira atitude é que diante de Deus, Criador de uma folha, Criador de um mato, que você não dá o mínimo valor para ele, nós não damos, mas aquilo ali está vivo, e nenhum cientista cria, até hoje ninguém conseguiu criar algo vivo. Ele manipula, mas não cria vida. Ok? Ele vai manipular, ele vai fazer isso aqui, me parece que é artificial. É artificial. Um artista faz isso, mas Deus faz vivo. Então, em primeiro lugar, diante de Deus, nós devemos ter uma atitude de admiração. Quando nós lemos este salmo, que está aí, pode projetar para a gente aqui? Primeira coisa, ele deveria dizer assim: uau! Uau! Diante de Deus, revelado nas Escrituras, nós deveríamos dizer: uau! Então a primeira coisa era a admiração. Porque às vezes nós ficamos assim, como um coração adoradores, nós ficamos assim, falamos uau com a criatura. Com Neymar, Steve Jobs, já morreu, Michael Jackson morreu, mas as pessoas ficavam impressionantes. Ayrton Senna, com os grandes artistas, a gente fica impressionado com os homens, com arquitetos. E o Criador dos pássaros, dos canários, o Criador das estrelas, do sol. Então nós deveríamos, todos nós, a primeira coisa, conhecer a Deus, a reverência a Deus, nós deveríamos ter uma atitude de admiração. Os salmos podem nos ajudar nessa admiração. Por exemplo, o Salmo 8, o Salmo de Davi. Olha como Davi expressa essa admiração por Deus. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra.
Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Olha Davi dizendo, versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu o puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nós deveríamos, como Davi, admirar a Deus. A primeira coisa, ficar admirados. Nós admiramos a criatura. Ficamos impressionados com a habilidade humana. Essa semana, durante a semana, um hino se me une. Cadê ele? Não veio? Cadê ele? Veio não? Comissão amanhã na casa dele. Manda lá. Fala, irmão Hélio, então. Olha o hino. Procurei seu hino, que ele gosta muito dos belos hinos do cantor cristão. Mas olha como o poeta descreve. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Luz para a qual o sol é trevas. Você já pensou, o sol é trevas? Imagine a luz do Criador, do sol. Então o sol para Deus, olha como o poeta coloca, luz para a qual o sol é trevas. Quem te pode contemplar? Nossos olhos nus, humanos, não te pode encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do Eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo o Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada, abrindo aos céus. Contemple a Cristo. O escritor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você quer contemplar a Deus? Precisa, olhe para Cristo. Leia sobre Cristo. Contemple a Cristo. Em segundo lugar, nós devemos, depois de admirá-lo, nós devemos viver em reverente temor. Já falei sobre isso. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4 diz: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardarei os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e Ele vos achegareis. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendentes de Jacó, reverenciai-o, todos vós, posteridade de Israel. Lá em Eclesiastes 12, 13 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Viver uma vida de temor, de respeito. Lá em Isaías, no capítulo 6, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, que são anjos. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, porque esses serafins cobriam o rosto e os pés. São anjos sem pecado algum.
por reverência. Por reverência, por respeito. Temor a Deus. Os anjos sem pecado, diante de Deus, eles cobrem o rosto, cobrem os pés. Nós não podemos ter uma atitude, nós tão pecadores, inferior a esta. Precisamos ter respeito para com o Senhor também. Também devemos ser obedientes à palavra, obedecer à palavra. Precisamos receber a Bíblia como nos foi dada pelo Criador e endereçada ao nosso coração. A Bíblia precisa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então precisamos andar segundo a palavra. Segundo a palavra. Vamos ser contrariados muitas vezes. Nós não teremos atitudes que nós gostamos, nós não teremos atitudes que estamos acostumados, talvez atitudes que nós aprendemos com os nossos pais. Mas é a vontade de Deus, então nós vamos fazer isso, para honrar a Deus, para a glória dEle. Também devemos viver diante de Deus, do Deus Santo. Devemos viver sem reclamações. O verdadeiro reconhecimento da soberania de Deus admitirá o perfeito direito que Deus tem de fazer conosco o que Ele bem quiser. Então nós temos que aprender a não viver murmurando, a não viver reclamando. 1 de Pedro 4, 8 e 9 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Filipenses 2, 14 e 15 diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Então nós não devemos viver reclamando. Faz parte da vida sábia, uma pessoa sábia, uma pessoa que está adquirindo sabedoria, ela não vive reclamando das coisas, da vida, das situações. Ao invés disso, vive com gratidão e alegria. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então devemos viver, nós que conhecemos ao Deus maravilhoso e majestoso, nós devemos viver diante dEle com alegria, porque Ele nos ama, porque Ele nos aceita, porque Ele nos ouve, porque somos seus filhos, porque Ele entregou Jesus para nos resgatar, porque Ele nos redimiu. Então vamos viver com alegria, que seja essa a nossa maior alegria, que seja essa a nossa gratidão. Vamos viver os nossos dias com gratidão, sem reclamação, mas com gratidão. Senhor, muito obrigado. Eu sei que está difícil, o que eu estou passando está difícil. Ó Deus, mas o Senhor tem me dado tanto. O Senhor já me deu tanto. Eu tenho tanto, ó Deus. Eu tenho o Senhor, eu encontro alegria no Senhor. É isso que aprendemos com o apóstolo Paulo. Sofrendo, perseguido, preso, ameaçado de morte. O apóstolo Paulo tinha alegria no Senhor. Precisamos aprender com ele. Também precisamos transformar a nossa vida num altar de adoração, viver para a glória de Deus. Então, uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que vai seguir o curso deste mundo, ele vai viver para a sua glória, para o seu prazer e para a sua felicidade. É o que ele acha, é o que ele pensa, então ele traça o seu rumo, ele traça o seu caminho. Ele não conhece a Deus. Então ele vai viver conforme aquilo que ele segundo o seu coração enganoso. Mas quem conhece a Deus vai pensar assim: quer eu coma, quer eu beba, ou faça qualquer outra coisa, eu vou fazer tudo para que Deus seja glorificado. Eu vou glorificar a Deus na minha vida. Eu vou refletir a glória de Deus na minha vida. Em qualquer situação, eu vou refletir a glória de Deus, que são os atributos de Deus. Eu vou refletir na minha vida o amor de Deus. Eu vou refletir a paciência de Deus, a bondade de Deus, a mansidão de Deus. Eu vou refletir na minha vida
a santidade de Deus. É isso que eu vou glorificar a Deus, é isso. É você refletir na sua vida a integridade de Deus. E eu termino perguntando o seguinte: qual foi a última vez que você tremeu diante da palavra de Deus? Você leu as Escrituras, você ouviu uma pregação, e você tremeu diante da palavra de Deus. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chorou um choro de arrependimento? Mesmo, um choro de arrependimento. Sentiu lágrimas quentes no seu rosto, as lágrimas queimando o seu rosto. São lágrimas de arrependimento. Queimam o rosto, lavando a sua alma. Arrependido. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus assim? Queridos, quero terminar esse tempo convidando você para se colocar de pé, por favor. Eu queria orar com você. Queria orar por todos nós, né? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Somos pó. Voltaremos ao pó. Somos fracos. Somos frágeis. A nossa vida é muito curta. Não tem lugar na nossa vida para o orgulho, para nós nos sentirmos melhores do que ninguém. Na nossa vida tem lugar para admiração ao Deus majestoso, glorioso, soberano, santo, admiração, obediência, louvor, temor. São as coisas que nós devemos a Ele. Devemos viver assim, sempre, humildes diante dEle. Uma humildade como a de Moisés, uma humildade crescente diante de Deus, uma reverência não só de domingo, não só da hora do culto, uma reverência de vida, para sempre. Perto está o Senhor. O Deus revelado na Bíblia está perto. Ele me vê. Então eu vou tomar cuidado com as coisas que eu falo, com o que penso, com as minhas motivações, com as minhas coisas secretas. Eu vou tomar cuidado. Eu vou varrer a minha vida, o meu coração dos pecados. Eu não vou abrigar pecado do meu coração. Eu vou confessar e eu vou abandonar. Eu vou viver uma vida de arrependimento, de confissão todos os dias da minha vida. Porque eu estou vivendo diante do Deus que vê todas as coisas. Eu não consigo esconder nada dele. Vamos orar. Quero orar, um irmão me ensinou a orar assim. Pai, há tanto mais de Ti, ó Pai, do que estas coisas duras que eu tenho dito. Há tantas coisas maravilhosas e doces sobre Ti que eu não pude dizer. Mas, ó Deus, sei que a igreja precisa ouvir esta palavra. Oro, Deus, para que o Teu povo a ouça e avalie o que foi dito nesta noite, comparando-a à palavra de Deus escrita. Se é uma palavra de Ti e uma correta interpretação das Escrituras, que eles a obedeçam. Pai, não quero que toda alegria seja retirada. Não quero que as pessoas tenham medo de vir a Ti. Mas, Pai, quero que saibam a quem estão vindo. Pai, revela-te a mim e a estes, para que sejas glorificado. Para que sejas glorificado. Agora, Pai, peço mais uma coisa. Que esta palavra não seja arrancada dos seus corações. Que não haja conversas passageiras e superficiais. Mas que tudo neste lugar seja direcionado a este grande peso. Senhor,
pedimos um avivamento espiritual, mas não sabemos o que pedimos. Ajuda-nos a entender, no santo nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.